Pessoal, eu vou aproveitar que eu acabei de gravar esse vídeo sobre esses canivetes e vou falar agora sobre uma pergunta que sempre me fazem na seção de comentários dos vídeos e principalmente no e-mail. Um monte de gente me manda e-mail perguntando: Cabral, por que você não fala desculpem, por que você não fala de aço damasco e por que você não tem nenhuma lama em aço damasco? Pois muito bem, eu vou responder essa pergunta, mas antes eu tenho que fazer um breve histórico do que é o verdadeiro aço damasco, tá, gente? Historicamente, a Índia foi o primeiro centro a desenvolver metalurgia, vamos dizer, de ponta em termos de aço, tá? Isso começou ali por volta de 300 a.C., né? Com a Índia fazendo fundição em cadinhos e tal, de ferro com adição de carbono, via carbono de carvão, madeira e tal, que era adicionado ao ferro fundido. A metalurgia na Índia era tão avançada que por volta do ano 400 foi feito o famoso pilar de ferro de Nova Delhi. É um pilar enorme, de 7 metros de comprimento total, né? Pesando mais de 6 toneladas e que está lá até hoje, né? É um ferro muito puro, então ele sofre uma camada de oxidação superficial e para ali. Tanto é que ele não sofre maior corrosão do que isso. Mas a Índia tradicionalmente foi conhecida por produzir aço de qualidade. E esse aço da Índia, mais tarde um pouco, veio a ser conhecido como Woods, né? Que era um aço com características muito interessantes para a lâmina, né? Então esse aço, quando ele era fundido em cadinhos fechados, tá? Normalmente eram produzidos lingotes aí em torno de 2,5 kg. E para os amigos terem uma ideia de como é que a tecnologia indiana era tão avançada, ali por volta do século XVII, cerca de 10 toneladas de woods foram vendidos para a Pérsia, né? E lá era feito espada, adaga, canhão. Então, a Índia produzia uma quantidade, para a época, uma quantidade gigantesca desse aço. E esse aço ficou famoso pelas espadas, né, e adagas e tal, que os mouros usavam principalmente a partir das cruzadas, que essas armas ficaram famosas. Por que ficaram famosas, gente? Pelas características do aço. O Woods é um aço que tem cerca de 1,5% em volume de carbono, podendo variar 0,2 para baixo ou 0,2 para cima, ou seja, de 1,3 a 1,7, talvez 1,8 de carbono. E o principal, uma vez forjado, ele dava uma padronagem que aparecia após se usar um pouco de ácido na superfície, uma padronagem ondulada. E como esse aço era trabalhado basicamente na cidade de Damasco, na Síria, aliás, Damas em árabe significa água, ondulação. Damasco, né, seria uma cidade, o afixo da palavra lembra água, né, e o aço ficou conhecido como Damasco ou Damasceno por causa desse padrão de ondulação, que é característico do Woods. Nenhum outro aço na época dava isso. A Rússia, mais tarde, teve um aço que eles chamavam de Bulat, que hoje em dia os pesquisadores sabem que provavelmente era a mesma fonte de minério da Índia, lá do sul da Índia, na região de Golconda. Quem é mineiro deve conhecer Golconda, porque aqui, eu sou de Governador Valadares, aqui perto de Governador Valadares tem um distrito chamado Golconda, que é um distrito de mineração, não de minério de ferro, mas de gemas semi-preciosas. Provavelmente o nome foi dado em homenagem ao Golconda da Índia, né? Que era onde era a fonte do minério que produzia o aço Woods, né?
Inclusive, a partir do século XVII, meados do século a partir do século XVIII, né, 1750, o aço damasco parou de ser feito. Por quê? Porque exauriram-se as fontes, as minas do minério, e aí sem esse minério não era mais possível fazer o damasco. Hoje em dia, pesquisadores como Verhoeven e tal, conseguiram chegar a uma fórmula que mimetiza o damasco original e que produz aquele padrão ondulado com um detalhe. Essa fórmula tem cerca de 1,6 de carbono e contaminação por vanádio. É o vanádio em mínima quantidade que provoca vamos dizer, um ancoramento da cristalização, evitando que os cristais do aço cresçam muito. E quando segregado no forjamento a baixa temperatura, o que é baixa temperatura? Abaixo de 850 graus, todo mundo sabe que forjamento normalmente, principalmente de aço de baixo carbono, tem que ser acima de 900 graus, tranquilamente, tá? Mas o segredo do Woods era ele ser forjado abaixo de 850 graus para dar aquela padronagem. Ô Cabral, mas ele era realmente superior aos aços europeus da época? Gente, era muito superior. Primeiro, que os aços europeus da época eram de baixo carbono. Tá? Isso não significa que seriam aços ruins. O problema é que era um aço com muito contaminante, muita inclusão. Inclusão, quando a gente fala em inclusão em aço, gente, não é inclusão, por exemplo, de enxofre, de fósforo, de manganês. Isso é considerado contaminante. Inclusão é material não metálico, e isso enfraquecia demais os aços, né? Você tinha fraturas catastróficas por causa de inclusão. O forjamento, o dobramento de aço, que o pessoal acha que é coisa nova, dobramento de aço, gente, já se fazia desde o ano 100 depois de Cristo, pelos vikings, por exemplo. Exatamente, porque quanto mais você dobra e martela forjando aço, mais você elimina as inclusões, mais você diminui o problema das contaminações, ou no máximo você distribui igualmente. Mas os aços europeus da época nem se comparavam em qualidade ao damasco. Tanto é que durante as guerras cruzadas, Saladino o Grande, né, que era o grande califa, combatendo justamente contra Ricardo, Coração de Leão, famoso das histórias de Robin Hood, uma das coisas que convenceu Ricardo a se render a Saladino foi que num encontro para tratar disso, Saladino primeiro propôs que daria salvo-conduto a todos os cristãos, o que foi feito. Ele sempre cumpriu a palavra. Em segundo lugar, ele mostrou a Ricardo a superioridade das espadas sarracenas, que seriam aquelas tipo cimitarras, em confronto com as espadas europeias. Elas simplesmente partiam as espadas europeias sem sofrer maiores danos. Então foi uma das coisas que convenceu o Ricardo a se render. Tá? E a Índia, todo mundo acha que só Damasco produzia essas espadas com Woods, espadas de qualidade, né, pelo aço damasco. A Índia, como era a fonte do minério, as famosas talwars indianas eram produzidas com esse aço também, espadas de excelente qualidade. Porém, gente, tem um detalhe. Trabalhos de metalurgia com peer review, ou seja, revisão pelos pares, ou seja, trabalhos técnicos, mostram que hoje em dia, você usando aços atuais, por exemplo, como 1084, 52-100, tratados numa dureza aí de 60, 61, comparado com o Woods moderno produzido por Verhoeven, esses aços têm desempenho superior ao damasco, vamos dizer, mimético, ou o damasco atual, produzido por metalurgistas. Porém, quando esses três aços, o Woods moderno, o 1084 e o 52-100, são forjados para dar uma dureza na casa dos 40 RC, 40 e pouquinho RC, que era a dureza das espadas damasco originais, aí o desempenho do damasco passa a ser superior a esses dois aços modernos.
Por quê, gente? Isso é explicado pela metalurgia. Em altas durezas, o damasco com 1,6 de carbono, ele forma só martensita do tipo foliar. E ela é muito susceptível à fratura. Então, o fio desse aço, quando forjado para uma dureza de 60, 61, ele resiste menos do que o fio de um 1084, do que um 52-100, né? Agora, quando passa a ser o contrário, quando a dureza da matriz de aço é muito baixa, em torno de 40, aí essa matriz tem elasticidade suficiente para segurar aquela quantidade de sementita formada pelo aço damasco, aí o desempenho dele passa a ser superior que esses aços modernos. Então, nessa rápida digressão sobre o que era o damasco original, agora eu vou explicar por que eu não gosto do chamado aço damasco atual. Porque o damasco atual, gente, nada mais é do que um clade de aço, ou seja, um sanduíche de aços com diferentes teores de carbono e outros elementos, como cromo e níquel, basicamente. E por que isso acontece? Porque metalurgicamente não existe vantagem nenhuma em você ter um clade desses aços comparado com um aço isolado que você escolha. É lógico, você tem que escolher bem o aço, mas qualquer aço unitário, qualquer aço simples, vai ter desempenho superior a qualquer aço damasco. Vou dar um exemplo. Um composto muito utilizado hoje em dia para damasco é 1095 1520N. Pois bem, o 1095 isoladamente daria uma lâmina de qualidade e características superiores ao damasco de 1095 ou 1520N. Ah, Cabral, como assim? Simples. Se você está fazendo o damasco alegando que o 1095 é mais quebradiço e o 1520N vai dar mais maleabilidade à lâmina, com 1095 você consegue isso. Você faz uma descarbonação superficial dele, como a Mora faz nas Mora Flex, e você vai ter uma lâmina que tem menor conteúdo de carbono na camada externa dela e maior conteúdo de carbono no núcleo dela. Ou seja, o núcleo é mais duro, a camada externa é mais mole. A lâmina fica flexível, guardando as excelentes características de retenção de fio desse mesmo aço mais duro que está no núcleo. Então, não tem justificativa. Eu digo o seguinte, um aço damasco hoje em dia, de como é feito, com sanduíche de aço, dobrado, redobrado várias vezes, martelado, forjando, mostra a qualidade do cuteleiro. Ou seja, vamos deixar isso claro para ninguém depois me acusar do que eu não falei. O cuteleiro jamais vai melhorar as características dos aços atuais. Por quê, gente? Porque os aços atuais já têm boa característica de limpeza, entre aspas. Eles não têm inclusões, não têm contaminantes, ou se tem é muito pouco. Então você martelá-lo a quente, você não está melhorando em nada. Você pode não piorar o aço, mas melhorar você não melhora. E quando você está falando em dobradura de aço, é como eu dizer para a pessoa o seguinte, olha, todo mundo anda bem, não anda? A gente aprende a andar desde que é criança. Você andar 10 metros, é pouco provável que você tropece. Mas se você andar 1000 metros, como o percurso é muito maior, a probabilidade de você tropeçar é maior. É o que acontece com o aço damasco atual. Como o cuteleiro tem que fazer várias etapas de dobradura, martelar, para soldar aquele aço um no outro, pode ser que uma partezinha não fique bem soldado, daí ocorrer delaminação, tá? Então a quantidade não posso dizer erro, a probabilidade de ocorrer erro é maior. Então o cuteleiro não vai melhorar as características daqueles aços que estão ali no clade. Ele pode não piorar. E é lógico, pela habilidade dele, ele vai acrescentar trabalho artístico. A única vantagem do aço chamado damasco atual é a questão estética, tá? É a questão estética, pura e simples. Qualquer aço individualmente bem selecionado e bem tratado termicamente vai ter um desempenho metalurgicamente falando superior ao aço damasco. Eu vou dar
um exemplo para os amigos da maior produtora de aço damasco, entre aspas, inoxidável, por exemplo, hoje em dia, a Dama Steel. Ela só trabalha com aços da metalurgia do pó, ou seja, ela usa dois aços, o RWL34, tá? Que é um aço da tecnologia do pó, que é o equivalente ao ATS34 fundido. E o PMC27, outro aço da metalurgia do pó, que você não acha para comprar. Esse PMC27 é exatamente igual o 12C27 da Sandvik, só que feito pela metalurgia do pó. E qual o detalhe da Dama Steel quando ela faz esse aço damasco dela, que é o, salvo engano, DS93X? Ela não pega duas barras de aço, uma de RW34, uma de PMC27, coloca uma sobre a outra e forja a quente. Não é isso. Ela coloca camadas do RW34 em pó, com camadas do PM27 em pó, e aí sim ela faz a junção desses pó com prensagem e temperatura, transformando num clade de aço, mas com pó. Ou seja, a possibilidade de haver um bolsão de ar, uma não adesão adequada ali é quase zero. Então, veja que esse aço chamado damasco da Dama Steel, ele é praticamente impossível de ter uma falha na conformação dele. O cuteleiro que quiser trabalhar só tem que comprar da Dama Steel, desbastar o aço, ou se muito dobrar. Se ele for dobrar esse aço ou torcer, ele vai estar incluindo uma possibilidade de erro no aço, tá? Se ele só desbastar, ele tem a qualidade garantida. Mas vejam, eu tive o cuidado de anotar aqui que a própria Dama Steel, ela micromediu a dureza do DS93X, medindo a dureza que seria do RWL34 e do PMC27. Então, por exemplo, numa configuração de tratamento térmico, o RW34 deu 59 RC, o PMC deu 53. Olha a disparidade. E olha que essa é a dureza média que você vê lâmina por aí. Mas se você for para onde a disparidade é menor, que é 58 RC para o RW e 56 para o PMC, ainda assim 2 pontos de diferença faz diferença. Na hora que você vai ter uma seçãozinha do fio ali que é em PMC com 56, que vai rolar mais facilmente do que o RW, tá? E aí as diferenças vão aumentando. Por exemplo, com 64 de dureza do RW, o PMC vai dar só 60. E aí a diferença é muito maior, porque dureza Rockwell C é logarítmica. Então, abaixo de 60, existe diferença de 59 para 56, de 59 para 57, de 59 para 58, mas não é tão grande. A partir de 60, essa diferença aumenta exponencialmente. Então, por exemplo, a diferença de um aço com dureza de 62 RC para um de 60 é muito maior do que a diferença de um de 58 para um de 56. Então, é isso que eu quero mostrar para os amigos. Eu não tenho aço damasco porque eu não privilegio estética. E aço damasco, hoje em dia, a única vantagem que ele tem sobre um aço individual bem escolhido é a estética, nada mais, tá? Como eu acabei de mostrar com esses números da Dama Steel, porque, gente, por mais que um cuteleiro queira alegar o que ele quiser, a gente tem uma infinidade de aços com diferentes teores de carbono e de outros elementos, porque na hora do tratamento térmico, não tem como você otimizar um tratamento térmico para dois aços com duas porcentagens diferentes de carbono, nem de outros elementos. É por isso que você tem uma infinidade de aços, cada uma para atender uma coisa que você queira fazer com ele. Senão você simplesmente pegava um aço mediano aí, 1084, e usava para tudo. Então, quando o cuteleiro fala que está fazendo um aço damasco, não tem como ele otimizar o tratamento para os dois aços que ele está usando. Ou ele otimiza para um ou para outro. Normalmente, o que ele vai tentar fazer é otimizar para o aço de maior conteúdo de carbono. Mas aí o outro vai ficar com uma dureza muito baixa,
E essa diferença vai aparecer no fio. Você não vai ter longas seções do fio rolando com a dureza mais baixa de um aço com menor conteúdo de carbono, mas a microseção onde ele tiver aquele aço aparecendo vai rolar mais fácil ali. Então é por isso, eu não estou nem aí para estética em lâmina minha. Quem valoriza, perfeito. E isso, como eu disse, o cuteleiro que trabalha bem só vai mostrar a qualidade da arte dele. Perfeito. E dá trabalho fazer bem feito. Por isso que o cuteleiro cobra mais por esse aço. Não estou contra, não estou falando nada contra isso não. Eu só digo que um aço damasco atual, metalurgicamente falando, com as características metalúrgicas, não tem desempenho superior a um aço singular bem escolhido. É isso que eu quero dizer. Ou seja, o RW34L sozinho teria um desempenho superior se fosse feito um tratamento térmico otimizado para que ele apresentasse uma maior maleabilidade, se valendo dos carbonetos dele para manter uma maior retenção de fio. O próprio PMC27, tratado para 62 de dureza, teria um desempenho, metalurgicamente falando, superior ao aço damasco, superior ao aço damasco da Damasteel, o DS93X, porque se você otimizar as características dele, vai ser superior a ele misturado com o RW34. Não sei se eu deixei bem claro isso, mas um aço individual, tratado termicamente, para obter as características que você quer, bem escolhido esse aço, ele vai ter desempenho superior a qualquer aço damasco moderno. É isso que eu quero dizer. Então, o cuteleiro, ao fazer um aço damasco, uma lâmina em aço damasco, ele está mostrando a qualidade técnica dele, em trabalhar o aço. Mas lembre-se, como são muitas etapas a mais de dobradura, torcedura e forjamento, existe a possibilidade do erro ali. Ele é humano. Então, quanto mais etapas você coloca no processo, maior é a possibilidade de um erro ocorrer. Os aços modernos hoje em dia, dobradura de aço, como eu já falei, é coisa antiga. Era usada porque os aços tinham péssima qualidade. Hoje em dia não, hoje em dia os aços têm ótima qualidade. Você não precisa dobrar e forjar repetidas vezes para segregar inclusão, para segregar contaminante. Você não precisa de nada disso. A qualidade dos aços hoje é boa. Se você aumenta a quantidade de passos no forjamento, você está aumentando a possibilidade de erro. Eu acho que, tomara que isso tenha ficado claro para os amigos. Não estou falando que o aço damasco atual é porcaria, não é isso. É que, metalurgicamente falando, se você escolher bem um aço unitário, você vai conseguir uma lâmina com desempenho superior a qualquer aço damasco feito hoje em dia. Mesmo os aços damasco da Damasteel são usados, aços da tecnologia do pó. Era isso. Então, espero que tenha ficado claro para os amigos. Um abraço a todos.